fé. Consagre a Deus aí a sua vida, o seu tempo de oração, para que você possa entrar em 2021 de joelhos na presença do Senhor. Amém, queridos? É o que eu vou fazer. Eu não decidi ainda quanto tempo eu vou ficar orando, mas eu estou já decidido no meu coração de entrar em 2021 em oração. Então eu te consigo fazer a mesma coisa, tá bom, queridos? Nós vamos ter agora um momento missionário. A nossa irmã Elaine Queiroz viajou, mas deixou para a gente o vídeo. Então eu vou pedir para apagar a luz. E nós vamos ter o nosso vídeo do momento missionário, que sempre temos, que precede a ceia. Mensagem para você repensar, refletir. É a obrigação da igreja estender as mãos, ajudar os necessitados, você sabe disso. Amém, queridos? Nós estamos aqui recolhendo um pouquinho para gravar, porque o Paulinho viajou e ele cuida dessa parte. Mas nós vamos conferir para a gente. Amém, queridos? Abra sua Bíblia nos Salmos. Salmo 90. Glória a Deus. Lembrando a vocês que se a igreja está em recesso, amanhã nós vamos vir para acertar algumas coisas, mas independente disso, se você precisar de mim, me liga no telefone, manda um WhatsApp e a gente está à disposição, tá bom? Não é porque a igreja vai estar fechada que o cuidado vai estar fechado. Então amanhã nós vamos seguir porque a igreja uma hora. Se você precisar de alguma coisa amanhã, eu vou estar por aqui à tarde, a Camila. Na terça-feira também eu vou estar, mas na quarta-feira em diante, até domingo vai estar fechada a igreja, mas se você precisar de qualquer coisa, é só falar com a gente. Se você achou o Salmo 90, fala glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos ficar em pé, vamos ler, em reverência à palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e que Tu formasses a terra e o mundo,
mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu o levas como uma corrente de água e são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vão voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és, tremendo assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes, pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pai, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, ministra ao nosso coração a tua palavra. Este é o desejo do nosso coração. Tua palavra tem o poder de transformar, de mudar, de realizar em nós coisas que nós nem sabemos e às vezes nem podemos imaginar. Por isso, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Pode se sentar. Nós estamos, final de ano, tudo meio estranho, meio parado, um momento de um pouco de ociosidade, quebrou a nossa rotina. Muitos já entraram de recesso, já estão em férias, já estão em recesso nos seus trabalhos. Você está em Três Lagoas, a maioria daqui já está aqui há algum tempo. E você sabe que nós temos muitas fábricas em Três Lagoas. Suzano, Eldorado, a Termoelétrica da Petrobras e outras. E todas essas fábricas têm uma coisa em comum. Elas existem para trabalhar, para produzir. E todas essas fábricas têm uma outra coisa em comum. Elas fazem parada geral. Você já ouviu falar isso? Em algum momento da sua vida você já ouviu essa frase? Talvez você já trabalhou em alguma fábrica. Talvez você até trabalhe em alguma fábrica. Talvez um dia você vai trabalhar em alguma fábrica e essa é uma palavra que corriqueiramente nós ouvimos em Três Lagoas. A Termoelétrica da Petrobras está com parada geral. 10 dias, normalmente 10 dias. A Eldorado está em parada geral. A Suzano está em parada geral. Planta 1, planta 2. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, perguntando de uma forma mais detalhada qual é a finalidade dessas paradas. A pessoa estava me explicando. Algumas dessas fábricas, elas produzem R$2 milhões por dia. Não é por mês não, por dia. A hora de uma fábrica, elas trabalham 24 horas, a maioria delas. E uma hora de produção delas é muito dinheiro. Elas existem com uma finalidade. Algumas produzem celulose,
outros produzem embalagens, outros produzem sapatos, cada uma produz uma coisa. Mas todas elas têm um procedimento que é fazer uma parada geral. Finalidade dessa parada geral: manutenção. Eles param por um período e nessa parada eles limpam tudo, arrumam tudo, substituem o que é preciso substituir, fazem todas as manutenções possíveis e imagináveis, para que depois daquele período de parada eles voltem a trabalhar e eles não param por absolutamente nada. É dia ou turnamente, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Elas não param para Natal, não param para Ano Novo, não param para absolutamente nada. As fábricas só param por uma coisa, pelo menos a maioria delas: só se quebrar. E como quebrar é uma situação indigesta para qualquer fábrica, porque as horas, os minutos são valiosos, eles já fazem uma parada geral para que isso não aconteça, para que não se quebre, para que não se pare. Conversando com a pessoa que estava conversando, eu fiquei pensando, nós devemos fazer isso. Todos os anos nós deveríamos parar. Eu não estou falando de férias, porque quando há parada geral, você pode pensar, não, então a fábrica parou e vai ficar todo mundo de boa, mas eu fiquei sabendo que não é assim não. Quando tem parada geral, aí é que o negócio é, porque precisa se limpar tudo, arrumar tudo, precisa se fazer tudo que você pensar e imaginar. O irmão estava comentando comigo que uma parada geral envolve às vezes 22 empresas trabalhando dioturnamente para que a manutenção seja feita em 10 dias. 22 empresas trabalhando. Pensando nisso, Deus falou algumas coisas no meu coração e nós estamos num momento importante para fazer isso. Precisamos fazer uma parada geral esse ano. Nós precisamos repensar esse ano. O ano de 2020 foi difícil, foi muito difícil, incerto, complexo. Nós viramos o ano cheio de expectativas e oramos e profetizamos e fizemos um culto, pedimos a Deus a bênção dele, mas quando foi fevereiro, março, veio o Covid, e parou não só o Brasil, parou o mundo. Fez o mundo todo parar. E eu fiquei pensando, será que não foi isso que Deus fez? Parar tudo, para que todo mundo pense, repense. Eu fiquei perguntando para o irmão, né? Como é que funciona a parada? Aí ele falou, ó, a gente precisa fazer um planejamento para poder parar. Então há um planejamento, e no planejamento ver o que deu certo no ano, porque eles vão parar para começar um novo ano. Um novo ano, não um ano de 2020, 2021, um novo ano de trabalho. Então eles têm que planejar, e no planejamento eles fazem uma reflexão: o que deu certo, o que não deu certo, como é que eles podem melhorar, o que eles podem fazer para produzir no máximo da capacidade da fábrica, como pode otimizar o tempo, como evitar acidentes, problemas, quebras. Antes de parar, eles têm que fazer essa reflexão. O que deu certo, o que não deu certo. Faz todo um levantamento, o que já quebrou esse ano, o que não quebrou esse ano, o que deu problema esse ano. Aí eles fazem uma planilha
faz uma reflexão. E nós precisamos fazer isso. Só que eu quero que você entenda que eu não estou falando de questões humanas. Eu quero falar com vocês sobre a vida espiritual. Como é que foi a sua vida espiritual esse ano? Como é que foi a sua vida espiritual nos últimos 2, 3, 4 anos? Vamos trazer o princípio daquilo que é normal. Jesus fazia muito isso. Jesus contava parábolas, metáforas, para fazer uma reflexão daquilo que realmente era importante. Se nós usássemos esse princípio que as indústrias usam, de uma parada geral, que envolve uma situação gigantesca de 20 e poucas empresas, durante 10, 12, 15 dias, dioturnamente, trabalhando para que um novo ciclo possa começar. Depois que eles fazem todo o levantamento do que deu certo, do que não deu certo, do que precisa ser feito, do que não precisa ser feito, eles precisam fazer um planejamento. Primeiro, tem que bolar uma estratégia. Por onde começar? Qual é a área que realmente precisa mais cuidado? Qual é a área que realmente vai precisar de mais dias? Quantas pessoas vão trabalhar? Qual é o equipamento, o material que vai ser usado? Tudo isso tem que ser planejado. Se estabelece metas, quantidade, quantas toneladas vão fabricar, o que vai fabricar. Tudo tem que ser planejado, pensado, para se realizar um propósito. Nós também. Normalmente as pessoas já começam a ter. Eu já comecei a ouvir essa conversa. O ano que vem eu vou emagrecer. O ano que vem eu vou estudar. O ano que vem eu vou trabalhar. O ano que vem eu vou arrumar um novo trabalho, um novo emprego. Se estabelece metas, se estabelece propósitos, se estabelece sonhos. 2021. Nós temos já um pensamento. Mas nós pensamos muitas vezes nas questões dos nossos sonhos físicos, humanos. Mas eu queria desafiar você esse ano a fazer um propósito diferente. Não que você não possa fazer os seus projetos pessoais. Mas nós precisamos pensar em como é que nós podemos planejar o ano 2021 muito melhor para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. As pessoas às vezes vivem, simplesmente vivem. Eu gosto de falar em velórios, quando eu vou fazer ofício fúnebre, uma frase que há pessoas que vivem como se não fossem morrer. E existem pessoas que morrem como se não tivessem vivido, sem nenhum tipo de pensamento, de reflexão, de planejamento. Depois que você reflete, pense, depois que você faz um planejamento, chegou o dia da execução. Aí eles agendam uma data e falam, a fábrica vai parar tal dia, e a hora que ela para, desliga tudo, e eles executam tudo que foi planejado, tudo que foi pensado, para que seja feito no menor tempo possível tudo que é preciso fazer. Quando você lê o Salmo 90, você vê exatamente esse princípio. Não é um princípio velho, não é algo velho, pelo contrário, o Salmo 90 ele está falando sobre um assunto realmente importante, sobre a brevidade da vida. Ele está dizendo que a vida do homem será mais ou menos 70 anos, algum pode viver um pouco mais, mas nós sabemos que há pessoas que morrem muito cedo, 15, 12, recém-nascido, 20 anos, bate moto, bate carro, parada cardíaca. Esses dias morreu um amigo nosso com 50 e poucos anos, parada cardíaca, o outro morreu também. Então, nós sabemos que há uma brevidade. O Salmo 90 está falando sobre isso, que a nossa vida é breve. As pessoas elas acham que 70, 80 anos é muito tempo, mas a Bíblia está dizendo que Deus é de eternidade em eternidade, e Ele tem um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia, e para Deus a nossa vida é extremamente breve, é como uma neblina que existe hoje, amanhã some. O
reflexão que nós devemos fazer na nossa vida, porque quando chega no verso 12, ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira para que alcancemos um coração sábio. É necessário uma parada geral. Deus, eu estava pensando nisso, depois eu fui procurar na Bíblia. É necessário uma reflexão, é necessário um planejamento, é necessário execuções para que a nossa vida seja melhor, para que a gente possa produzir o nosso máximo, para que a gente não perca tempo, porque nós estamos vendo os sinais da volta de Cristo. Nós precisamos trabalhar de forma efetiva, produtiva, dentro do propósito de Deus na nossa vida. Nós não podemos mais, nós não temos mais tempo para ficar perdendo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos fazer uma reflexão do que foi bom, o que não foi bom, o que a gente pode melhorar. E eu estou falando de uma forma individual, não é só a igreja, é a sua vida pessoal. O que foi? Como é que tem sido? Como é que você tem vivido? Como é que você faz? Porque o Salmo também está falando de brevidade de vida e de você, durante o tempo da sua vida, fazer uma reflexão para que Deus possa te mostrar o que de fato realmente interessa, para que a gente não perca tempo, para que a gente possa otimizar a nossa vida e o nosso tempo. O ano de 2020 foi tenso, a gente já sabe disso, a gente viu isso, ainda está sendo. Muitas coisas acontecendo, muitos interesses políticos, é uma guerra espiritual tremenda que está acontecendo. Afeta a nossa vida. Um saco de arroz R$5, carne de terceira R$30. Não vou nem falar de primeira. Tanta coisa aconteceu esse ano, tem acontecido. Quantas pessoas morreram? Nosso pastor da Nazaré de Castilho morreu relativamente novo. Vários pastores morreram, vários irmãos morreram, várias pessoas morreram. Com a graça de Deus, muitos da nossa igreja pegaram Covid, mas estão vivos, superaram pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Mas muita gente morreu, Senhor. E sabe Deus o que 2020 vai trazer? Lá na Itália nós temos uma família na Itália que nós cuidamos. Lá estava a segunda onda, lockdown geral, fechou tudo de novo. Um monte de gente morrendo. Por quê? Porque lá está inverno, 0 grau. Esses dias eu fiz culto com eles, estava 5 graus abaixo de zero. Aí o inverno vem e o inverno lá é daquele jeito. E aí o que acontece? Veio de novo um monte de problema respiratório, muita gente morrendo de novo. Fechou tudo de novo. Não só na Itália, mas na Europa, de modo geral. Já se fala em segunda onda no Brasil, é uma coisa terrível. Nós precisamos, irmãos, pensar sobre essa questão. Se você abrir sua Bíblia em Tiago 4, 13 ou 15, você vai ver que Deus está falando. E eu poderia ler com vocês aqui uma centena de versículos, onde Deus nos adverte sobre essa brevidade da vida, da neblina, da erva que nasce, amanhã morre. É necessário que a gente faça uma reflexão sobre isso, porque o Salmo 90 está dizendo: olha, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu queria ponderar com vocês sobre algumas questões sobre esse versículo, esse verso. Quando a Bíblia está dizendo ensina-nos, Deus está falando sobre a necessidade de fazer um cálculo, de fazer uma reflexão, de fazer um planejamento, de parar para pensar, de parar para refletir. Ensina-nos, está falando exatamente de você parar, abrir o seu coração para você poder entender, discernir. Nós precisamos estar atentos àquilo que a Bíblia fala, e a Bíblia fala que a geração que visse Israel se retornar como nação não iria passar sem a volta de Cristo. Isso foi em 48, e essa geração somos nós. E por tudo que está acontecendo, os sinais da volta de Jesus são latentes, são claros. A Bíblia diz que quando estivesse próximo da volta de Jesus, estaríamos como nos dias de Noé, indiferença,
as pessoas casavam, davam-se em casamento e estavam completamente alienadas a Deus. Outros dos sinais da volta de Jesus era como nos dias de Ló, imoralidade, Sodoma e Gomorra. Olha o que está acontecendo no Brasil. Imoralidade, prostituição, coisas que só agravam a cada dia. A Bíblia fala que antes da volta de Jesus, a ciência se multiplicará. Nunca, nos últimos 50 anos, a ciência se multiplicou tão rápido. Em todas as áreas. Ciência, tecnologia, tudo que você imaginar. Se Jesus Sofia falou, pai, como é que o senhor vivia sem internet? Ela não consegue imaginar um mundo sem internet. O que o senhor fazia, papai? Qual era a sua brincadeira? Eu falei, papai brincava com um pedaço de coco, o boizinho era fruta de 7 copos, a nossa guerrinha era de mamona com estilingue, a gente brincava de salva, de pega-pega, pique-esconde, a gente brincava de bandeirinho, soltava papagaio, soltava pipa, jogava viola, jogava bola, brincava com aro, com rodinha de... Isso para ela é simplesmente inimaginável. A tecnologia avança absurdamente. Tudo é tudo muito rápido. Os sinais da volta de Jesus estão aí, só que nós às vezes estamos aquém da realidade. O mundo está acabando, as coisas estão acontecendo, pessoas estão morrendo e às vezes a humanidade está alienada ao que está acontecendo. Porque a Bíblia está dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias. Por quê? Porque os nossos dias passam muito rápido e as pessoas, elas passam e pensam que não, mas eu agora em abril faço 50 anos. Parece que passou muito rápido. Tudo tem passado muito rápido. O ano passou muito rápido. Não sei para você, mas para mim, esse ano fez assim, ó, simplesmente muito rápido. O que Deus está dizendo, ó, ensina-nos a calcular, a refletir, a planejar, a pensar, a fazer uma reflexão. Para quê? Para que a gente alcance um coração sábio. Eu estava meditando sobre isso, pensando com o Espírito Santo. O que Deus entende como ter um coração sábio? A resposta do Senhor foi, é alguém que sabe discernir o que é importante. Sabedoria para Deus é a nossa capacidade de entender o que realmente é importante, o que realmente é necessário. Porque às vezes nós perdemos tempo com muita coisa que não é importante. Lembra quando Maria e Marta receberam Jesus na casa dela? E aí Jesus estava ensinando, falando, Maria deixou tudo, parou e ficou aos pés do Senhor. E Marta, trabalhando como uma louca, ela vem até Jesus e fala, Senhor, o Senhor não se importa que eu estou trabalhando igual uma doida, Maria está aí aos pés do Senhor, parada, ouvindo. Jesus falou, Marta, tu andas ocupada, preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Irmãos, nessa história nós pensamos sobre isso. Muitas vezes nós perdemos tempo com muita coisa. Nós precisamos pensar, fazer uma parada geral, refletir, planejar, para que a gente possa alcançar um coração sábio, para que a gente possa realmente entender o que realmente importa, o que é realmente importante, o que realmente é necessário. Ter um coração sábio fala exatamente disso. Nós precisamos entender que nós estamos caminhando para o fim. Mas nós, seres humanos, não gostamos de pensar nisso. Nós nem gostamos de pensar nisso. Nós não gostamos de falar de morte, nós não gostamos de falar de fim, nós não gostamos de falar, mas é verdade, queridos. Uma parada cardíaca, quantas pessoas que eu conheço morreram esse ano, relativamente novas,
Quantas pessoas que você conhece morreram de acidentes, bateram na moto, bateram no carro, tiveram um problema no trabalho? A certeza de que a vida é breve e que ela pode acabar a qualquer momento faz você ter sabedoria. É importante você entender, primeiro, que só Deus conhece quantos dias nós vamos viver. Esse é um ponto importante. Por que nós precisamos ter uma vida alinhada com Deus? Porque só Deus sabe o nosso tempo. Só Deus sabe qual é o último dia. Só Deus sabe qual é o último momento da nossa história. Então é necessário que a gente pense na nossa breve vida, quanto tempo nós temos, porque as pessoas vivem assim: não, eu vou morrer com 90, eu vou morrer com 97 anos. Meu avô Joaquim. Minha avó Elza morreu com 94. Meu avô Torciano morreu com 89. Mas a minha avó Felícia morreu com 40 e poucos. Quantos anos você ainda tem? Quanto tempo ainda você tem? Quantos anos ainda você vai viver? Deus está dizendo no Salmo 90 que nós temos que fazer uma reflexão constante, pensando na brevidade da nossa vida, para que a gente possa aprender a discernir o que realmente é necessário, para que a gente tenha um foco naquilo que realmente é importante. E uma coisa que eu sei que é importante e é necessário você entender, é que a sua vida espiritual é a coisa mais importante de tudo. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você comprar carros e casas e tudo que você sonha, ou pensa ou imagina, porque tudo isso não vai sair daqui. Mas nós vamos. É necessário que você entenda que só Deus conhece quantos dias você tem. A morte é uma certeza. Você vai morrer, filho. Ah, mas eu tenho ainda muitos dias para viver. Você tem certeza? Absoluta. Você sabe quanto tempo você tem? Outra verdade que nós aprendemos no Salmo 90 é que nós precisamos evitar o desperdício de tempo. Às vezes se perde muito tempo com coisas que não vão nos levar a nada. Nós precisamos evitar a perda de tempo com coisas que não produzem absolutamente nada. Se você olhar para trás hoje, olhar para este ano que passou, o que você fez? O que você fez? Pensa em 2020. Teve 4 dias. Olha para trás, o que você fez? Pensa no que você produziu, no que você fez. O quanto você melhorou? O quanto você cresceu? Qual foi a qualidade? Qual foi a produção da sua vida no ano de 2020? E depois que você olhar para trás, olhe um pouco para frente e pense: o que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? A Bíblia diz em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que nós vivemos este ano tem uma capacidade de nos fazer crescer. Porque problemas, lutas, dificuldades, adversidades, tudo que acontece na nossa vida tem uma finalidade: aperfeiçoar. Tudo que a gente vive e viveu tem uma capacidade de nos fazer aprender a valorizar o que de fato é importante. O ano de 2020 tem uma capacidade absurda de fazer, pelo menos deveria, levar-nos a uma reflexão do que realmente é importante na nossa vida. O ano de 2020 foi um divisor de águas. O que adianta você ter dinheiro, carro, casa, tudo que você pode conquistar, se um vírus tem o poder de parar tudo? Nós temos que ter um entendimento que poucas pessoas têm, de que você é um espírito
como que as pessoas têm dificuldade de entender isso. Você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. Você é um espírito que tem uma alma que habita no corpo. E a Bíblia diz que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. As coisas espirituais para nós têm que ser mais importantes do que as coisas físicas. Mas o ser humano tem uma dificuldade imensa de entender isso. Eu vi nessa pandemia o desespero das pessoas com medo de morrer. Mas por que elas têm medo de morrer? Porque não têm certeza de salvação. Se você tiver certeza da sua salvação, a morte para você é simplesmente uma passagem. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. A Bíblia diz que é melhor morrer do que viver. Eu vou contar um segredo para você. Quando alguém morre, eu fico muito feliz. E quando alguém nasce, eu fico muito triste. Esse dia nasceu um sobrinho meu. Você ficou muito feliz? Não, eu fiquei muito triste. Não posso falar isso para ninguém, porque é escandaloso. Eu olho para essas crianças que nascem e falo, Jesus amado, tudo que vai viver, tudo que vai passar, quantos anos para viver. Aí quando eu conto agora, eu fico muito feliz. Mas eu não posso falar também porque as pessoas se escandalizam. Eu fico feliz com a morte dos outros, fico. Acabou. Descansou. Mas olha como é que é. Essa é uma sabedoria que a gente leva muitos anos andando com Deus para entender que é melhor morrer do que nascer. É melhor a morte do que o nascimento. Porque quando você morre, acabou. Acabou, irmão. Vida eterna. Voltar para casa, voltar para o céu, voltar para o Senhor. É necessário que a gente faça uma reflexão. O ano está acabando e nós não sabemos o que vem em 2021. O que vai acontecer? Não sei. Está aberto. Vai ter vacina? Não vai ter vacina? Vai ter segunda onda? Vai ter lockdown? Vai piorar? Não vai piorar? Esse é um ano difícil. E o próximo ano, pelo menos os próximos meses, serão certos. Nós nunca precisamos tanto de Deus como nós estamos precisando agora. Mas infelizmente, a indiferença, a imoralidade, o prazer barato, continua falando alto. Pensa nisso. Uma parada geral. Se você está parado no seu serviço, gaste boa parte do seu dia, um tempo, para você fazer uma reflexão. Eu estou pensando muito sobre isso. O que eu posso fazer para que 2021 possa ser melhor na minha vida espiritual? Você já pensou se nós tivéssemos a preocupação de crescer espiritualmente, melhorar espiritualmente, e principalmente estar sempre pronto, porque a gente nunca sabe qual é o último dia? Eu queria que você guardasse esse pensamento. Eu fiquei pensando sobre essa noite parada geral. Realmente é uma coisa que todo mundo tinha que fazer. Parar, fazer manutenção, dar uma limpada no coração, dar uma pensada no que aconteceu, fazer todos os ajustes necessários para que a gente possa começar de novo de uma forma eficaz. Para que a gente possa olhar para trás e pensar, bom, no ano que vem eu posso fazer melhor. A nossa vida espiritual, irmãos, ela precisa melhorar a cada ano. A Bíblia diz assim, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Há um crescimento constante, contínuo, gradativo na nossa vida, a ponto de nós chegarmos àquilo que Deus quer. Você não pode simplesmente se acostumar. Eu já sou crente mesmo, eu tenho 20 e poucos anos, 10 anos, 15 anos. Então agora está tudo como está, irmãos.
estar pronto quando você atingir o ápice daquilo que Deus tem para você. E que você tenha, você tenhamos a felicidade de poder chegar no final da nossa vida e olhar para trás e entender que nós cumprimos aquilo que Deus quer. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é o propósito de Deus para você? O que Deus tem para você? Qual é o plano de Deus para você? O que Deus quer de você? Você já ouviu essa frase aqui algumas vezes? Você não nasceu por nascer, você não vive por viver, você não deve morrer por morrer. Deus tem um plano para você. E viver esse plano vai fazer tudo ter sentido. E além do que, você pode morrer a qualquer momento. Nós vivemos com a ilusão de que nós vamos viver 70, 80 anos. A própria Bíblia diz aqui no Salmo, alguns vivem 70, alguns por causa dos robustez 80, talvez um pouco mais. Mas eu não conheço um ser humano que chegou a 100 anos com qualidade de vida. Eu não conheço. Pode ser que tenha na terra toda aí alguém que chegou a 100 anos, bem. Mas tudo que eu vi, tudo que eu assisti na minha vida, que a partir dos 70 anos, a Bíblia diz que é enfado e canseiro, dor. O Eclesiastes fala que chega uma hora que um degrau se torna uma coisa muito alta. Esse dia mesmo, a sogra do Márcio, ela desequilibrou do andador. Ela desequilibrou, não é nem do degrau. Ela simplesmente desequilibrou, caiu, deslocou o ombro, deslocou o fêmur. Está lá, tadinho, imobilizado. O médico colocou uma trava, prendeu as pernas dela, ela não pode mexer. Durante 15 dias. Irmãos, eu quero que você faça uma reflexão nesses dias. Pense nisso. Como é que você pode melhorar a sua vida com Deus? Como é que você pode melhorar o seu relacionamento com Deus? Como é que você pode melhorar a sua vida com Deus? Como é que você pode melhorar, crescer? Como é que você pode alcançar um coração sábio a ponto de você não perder tempo com aquilo que não é? E que a gente possa entrar em 2021 igual essas fábricas fazem. Esses dias a Eldorado prepara geral. 10 dias uma planta, 10 dias a outra, 10 dias e pouco. Aí vira tudo e projeta para 18 meses. Na esperança de que nada quebre, para que eles possam produzir o máximo. Nós precisamos fazer isso na nossa vida espiritual. Hoje eu estava conversando com uma ovelha sobre meditação, oração, sobre você ter uma vida sólida com Deus, no que tange ao seu relacionamento com Ele. Crescer. Amém? Então vamos cantar. Senhor, nós estamos encerrando o ano 2020 e o Senhor, melhor que nós, sabe que esse ano foi difícil. Sabemos que o Senhor é soberano, está no controle absoluto de tudo. Não há surpresas para o Senhor em nada. Pelo contrário, tudo está na onde deve estar, porque o Senhor tem o controle da história. Mas nós vivemos pela fé, peregrinando por este mundo e encerrando o nosso ano 2020, pensando num planejamento para o ano que vem. Nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que
o Senhor possa falar conosco nos sonhos da palavra, que o Senhor possa, de uma forma muito individual, falar comigo e com cada membro da sua igreja, com cada pessoa que está ouvindo esse culto nas redes sociais, que o Senhor possa nos levar a um pensamento, uma reflexão, a uma parada geral, a uma manutenção, a um cuidado, a um investimento, para que a nossa vida espiritual possa ser muito, muito produtiva para o Senhor, para o teu reino, para a tua vontade e para o teu propósito. A oração que nós queremos fazer, Pai, no nosso último domingo do ano, nós queremos pedir que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento, entendimento, para que o nosso coração possa atingir um nível de maturidade, aonde a gente possa aprender a otimizar o tempo, não desperdiçar tempo, pelo contrário, que a gente possa crescer dia a dia, semana após semana, e assim o Senhor possa cumprir em nós a tua vontade. Senhor, nós sabemos, e aqueles que meditam na tua palavra sabem, que a nossa vida é muito breve nessa terra. Parece que foi ontem que eu era criança, e já se vão aí 5 décadas. Cada pessoa aqui, Senhor, eu e cada um, nós precisamos, Deus, do pensamento correto. Ensina-nos, ó Pai, é o que nós queremos pedir ao Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a viver de uma forma muito plena. Ajuda-nos, ó Pai, a viver um novo ano dentro de uma maturidade que talvez nós não tenhamos hoje. Ensina-nos, ó Pai, a alcançar isso. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa jornada nessa terra. Dá-nos um coração quebrantado, sensível. Dá-nos um coração sábio, para que possamos, ó Deus, cumprir a nossa peregrinação aqui, Senhor. Tantas coisas podem acontecer. O ano 2021 está chegando e é um ano incerto para nós, seres humanos. Por isso a nossa fé, a nossa esperança precisa ser renovada cada dia mais no Senhor, porque os próximos anos serão anos difíceis. Por isso, Senhor, nós queremos estar prontos, preparados, alicerçados no Senhor, alicerçados na Tua Palavra, alicerçados na oração, alicerçados no propósito. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Desperta o nosso coração para um novo tempo, para um novo ciclo. Desperta o nosso coração para um crescimento espiritual, Pai, para que possamos produzir no máximo da nossa capacidade, dentro daquilo que o Senhor tem nos colocado e nos dado, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a nossa igreja, abençoa cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Uma mensagem muito simples, mas muito profunda. Possamos, ó Deus, nesses dias, fazer uma parada geral na nossa alma, no nosso espírito, e possamos refletir, pensar, repensar, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, para que possamos, Deus, melhorar dentro do plano e do propósito do Senhor. Não nos permita o comodismo, nem indiferença, nem imoralidade, nem uma vida natural, como se questões espirituais não fossem o resumo de tudo. No nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesta noite e pedimos a Tua bênção. Amém? Irmãos, a última palavra, eu estou orar. Eu vou te falar uma coisa bem simples. Tudo se resume à vida eterna ou morte eterna. Quanto mais eu ando com Deus, mais isso vai ficando mais claro. Não pensa você que Deus está tão preocupado com as nossas questões da terra,
Não que Ele não se importe, mas no final de tudo se resume a vida eterna, morte eterna. Que o nosso coração esteja inclinado para uma qualidade de vida espiritual cada vez melhor. Porque no final de tudo é isso que importa. É o quanto você se parece com Cristo. É o quanto você aprendeu de Cristo. É o quanto você cumpre o propósito de Deus na sua vida. O resto é tudo o resto. Fica. Quando você fechar os teus olhos na terra, você deve abrir os teus olhos no céu. E nem a roupa que você vai vestir no seu equipamento vai com você. Então, cada dia mais da sua vida, priorize questões espirituais. Eu não estou falando que você não deve trabalhar, estudar, nada disso. Mas você deve priorizar a sua vida espiritual, principalmente neste ano que vai entrar. Priorize a tua vida espiritual. Priorize o teu relacionamento com Deus. Priorize a tua vida de meditação. Priorize cultos. Priorize. Por quê? Porque quando chegar o momento em que Cristo voltar, não pense que você vai ser agradável. Não foi quando Ele veio a primeira vez e não vai ser agradável quando Ele voltar na segunda. Basta você estudar um pouquinho de Apocalipse, você vai entender. Haverá guerras, rumor de guerras, dores, porque tudo isso está escrito na palavra de Deus. Mas às vezes nós não queremos pensar nisso porque isso é ruim. Nós queremos pensar em quê? No que é bom. Mas no final, tudo isso faz parte. Pai, leva-nos ao nosso lar, debaixo de proteção e graça. Leva-nos à nossa casa. Continua falando conosco, principalmente nesses dias, dessa semana, que a gente possa, Deus, pensar em tudo isso. Essa é a oração que eu faço por mim, faço pela tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para tudo sempre. Amém? Amém. Deus abençoe. Até terça-feira, nosso culto de ensino. Dê um despeito, seu irmão, e até o próximo culto.